Queria dizer que Deus continue abençoando cada mãe com toda a sorte de bênção, né? Cada mãe da igreja, cada mãe que nos assiste, cada mãe desse Brasil seja abençoada, porque eu sei a luta das mães, a luta é grande, mas eu quero dizer para vocês que a vitória é certa, amém? Eu queria fazer um desafio para a nossa igreja a partir de hoje. A partir de hoje eu queria desafiar a nossa igreja, nós semanalmente a gente lê um capítulo da Bíblia. Vamos começar com Gênesis, capítulo 1, tem 32 versículos. Semanalmente nós vamos ler um capítulo da Bíblia. Amém? Vamos botar isso em prática na nossa semana, né? Se caso alguém souber que alguém não sabe ler, leia com a pessoa. Mas aqui eu acredito que todos nós sabemos, né? Ler. Então vamos ler um capítulo por semana, né? Desafio você a fazer essa prática, porque a leitura da Bíblia não pode ser negligenciada. A leitura da Bíblia e a oração tem que ser algo praticado. Vai ter semanas que a gente vai ler um livro inteiro, os pequenos, né? Profetas, tem os grandes e tem os pequenos, né? Então, vamos iniciar o livro de Gênesis. Gênesis 1 tem 32 versículos. É 32 ou é 31? Não me lembro bem. É 32, né? É 31 versículos. Gênesis, capítulo 1. 31 versículos. Então, essa semana, vamos estar lendo Gênesis, capítulo 1. Né? Aí, domingo, eu vou perguntar os irmãos que leram, vamos fazer essa leitura, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Vai ser uma prática boa, uma prática educativa, onde a gente vai conhecer um pouco mais da palavra, não precisa ler correndo, né? Você vê, são 31 versículos para você ler em uma semana. Você pode ler pausadamente, pensando no que você está lendo, para que você possa entender. E uma orientação, irmãos, não, um capítulo por semana, né? Então, uma orientação, antes de você ler, você ore, Senhor, nesta hora, Deus, eu vou ler a tua palavra, porque a Bíblia não é um livro como um livro qualquer, é um livro que precisa da inspiração do Espírito de Deus para a gente compreender. Eu não posso abrir a Bíblia como eu abro os livros que eu tenho lido, né? Não posso. Primeiro eu tenho que orar, senão eu não vou entender o que eu estou lendo, porque a Bíblia é um livro espiritual, é um livro que Deus fala, e Deus, para falar, nós precisamos pedir a Ele: Senhor, fala comigo. Deus é educado, amém, irmãos? Então, a partir de amanhã, um capítulo por semana, não estou pedindo nem para ler um livro, é um capítulo. Vai ter momentos, se você quiser ler 2, pode ler, não tem problema, contanto que você leia o primeiro capítulo de Gênesis nessa semana. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, vamos ler os versículos 3 ao 5, fala sobre ação de graças. Os irmãos que encontraram, se colocam de pé, por favor. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo de 3 a 5, diz o seguinte: ação de graças. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, de quem sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide
e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por esta palavra. Senhor Deus, que esta alegria, Deus, que transbordava em Paulo, Senhor Deus, ao encontrar com Timóteo, Deus, que seja algo que transborde em cada um de nós também ao encontrarmos uns aos outros, Pai. Que nós tenhamos prazer em estar com nossos irmãos. Obrigado, Deus, por esta palavra. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, queridos. Meus irmãos, neste dia em que honramos as mães, eu quero começar essa mensagem desta manhã pensando um pouco naquilo que as mães fazem, no papel da mãe diante da vida de um filho. Então, ser mãe não é algo parecido como um passeio em uma praça, nem de longe. Ser mãe é algo que tem muita responsabilidade, é uma entrega. Ser mãe é dedicação, ser mãe é entrega. Quando um filho atinge a idade de 18 anos, uma mãe, ela já investiu, queridos irmãos, 18.000 horas da sua vida no processo educativo do seu filho. São 18.000 horas. Um dia tem 24 horas. Uma mãe, ela dedica, num prazo de 18 anos, 18.000 horas ao filho. Então, isso quer dizer que as mulheres que nunca tiveram filhos, elas têm em média 3 meses por ano de liberdade, 3 meses de vida tranquila, porque ela não teve que cuidar de criança, não teve que cuidar de filho. Conta-se que uma professora, ela deu uma aula sobre magnetismo para os seus alunos da 2ª série, com criança, e no dia seguinte ela deu um teste sobre o assunto à sua sala, para que as crianças respondessem as questões. E a primeira pergunta foi uma pergunta, uma colocação. Ela botou: meu nome tem 3 letras, e eu ando pela casa, lavando, enxugando, cuidando. Quem sou eu? As crianças podiam responder: a empregada, a irmã, alguém que faça outras mães, mas todas as crianças, queridos irmãos, responderam: minha mãe. Porque esse é o papel de uma mãe, é cuidar do filho, é educar o filho, é alimentar o filho. Então o homem resolveu explicar o casamento para o filho de 4 anos, e aí nessa explicação ele mostra ali o álbum de casamento dele com a mãe para a criança. E aí, depois da explicação, ele perguntou se o filho tinha alguma pergunta a fazer. Aí o filho, queridos irmãos, apontou para uma foto da mãe, e perguntou: pai, foi nesse dia aqui que a minha mãe veio trabalhar para a gente? A pergunta da criança foi essa: foi nesse dia que ela veio para trabalhar para nós? Porque nós sabemos que em muitas casas, muitos pais, muitos homens, eles chegam do trabalho e ele vai para a sala, vai para o sofá descansar, ele vai para o quarto tirar um cochilo, ele vai para a televisão assistir o jornal. E uma mãe não, a mãe chega do trabalho, ela vai para a cozinha para preparar o alimento da família, ela vai colocar a roupa na máquina de lavar, ela vai ver a casa, o que precisa de fazer, vai ver se o banheiro está sujo, se tem papel higiênico no banheiro, se as toalhas estão lá. A mãe é sinônimo de dedicação e de entrega, como eu falei. Eu quero te dizer, queridos irmãos, que existem alguns belos modelos de mãe nas Escrituras Sagradas. Nós temos a mãe como a mãe de Moisés, que é Joquebede, que arriscou a própria vida para desobedecendo, queridos irmãos, um mandamento de Faraó para salvar o seu filho. Com aquilo, Joquebede, ela bota a sua vida em risco, desobedecendo. Nós também temos uma mãe que compreendeu
e compareceu diante do rei Salomão e concordou com que o seu filho fosse criado por outra mulher, para que o seu filho não morresse. Ela não aceita que a criança fosse cortada ao meio, então ela prefere renunciar o seu filho para que o seu filho viva. Ou a mãe do rei Lemuel, né? Que ele deu instruções acerca de como escolher uma boa mulher, como ter uma boa esposa. Então são exemplos de mãe que foi exemplo para os seus filhos nessa manhã, queridos irmãos, isso é especial. Eu quero falar para nós nessa manhã, né, sobre o impacto que vocês podem ter, que nós podemos ter também como um filho, com ajuda, com uma mãe, sem a ajuda de um pai. Porque a mulher que eu vou falar nesta manhã, ela não teve a ajuda do marido para criar o seu filho. Então, quando adolescente, apesar de toda a instrução que havia recebido, Eunice, a mãe de Timóteo, queridos irmãos, ela se apaixonou por um homem grego. O marido dela era um homem grego, não era um judeu. Eu quero te dizer, e ele não dava importância à questão da fé, ele não se preocupava com a questão de Deus na sua vida. Ele devia ser um bom homem, e certamente era um bom marido, mas devia pensar que esse negócio de Deus não tinha importância para ele. Deus não era o negócio dele, né? Então, nós lemos em Atos 16, versículo 1, o seguinte: chegou a Derbe, a Listra, onde havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia, crente, mas de pai grego. Observe que quando se refere à mãe dele, que eles não se refere a uma judia crente, mas aí quando se refere ao pai, é um pai grego. Não diz que ele era um crente em Jesus Cristo, não diz que ele conhecia Jesus, não diz que ele tinha relacionamento. Então Eunice e seu marido tiveram um filho a quem chamaram de Timóteo, que significa, eles deram o nome ao seu filho, um nome honroso, um nome como aquele que honra a Deus. Timóteo é aquele que honra a Deus. Então, queridos irmãos, é muito possível que o pai de Eunice veio a falecer. Os grandes estudiosos entendem que o pai dela morreu e sua mãe Lloyd foi morar com ela. E nós sabemos, queridos irmãos, que as duas se empenharam, né, em educar Timóteo nos caminhos de Deus, ensiná-lo a palavra de Deus, ensiná-lo a respeitar e a honrar Deus, ensiná-lo a obedecer a Deus. Não ouvimos falar do pai de Timóteo, a Bíblia não fala sobre o seu pai. Foi Eunice e Lloyd que transmitiram a fé para Timóteo. Uma mãe e uma avó, duas mulheres de Deus que resolveram educar o seu filho para honrar ao Senhor. Mais tarde, quando Timóteo já era adolescente, meus irmãos, ele se converteu à fé cristã. Ele se converte, tornou-se companheiro de viagem de Silas e Paulo. Imagine que Timóteo, eu não acredito que foi Timóteo que disse: eu vou te acompanhar. Foi Paulo que escolheu Timóteo para acompanhá-lo, porque ele via em Timóteo um espírito de excelência, ele via em Timóteo dedicação. Então, queridos irmãos, nós lemos em Atos 16, 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Foi Paulo que desejou ter a companhia de Timóteo. Então imagine o ensinamento que essa mãe e essa avó deram a esse jovem. Imagine o que elas incutiram na mente dele. Eu quero dizer que perto do fim da sua vida, queridos irmãos, perto do fim da vida de Paulo, na prisão de lá, ele escreveu 2 cartas endereçadas a Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo, que agora já era homem, adulto e pastor. Nesse momento, no momento da morte de Paulo, Timóteo já era um adulto, e ele era pastor de uma igreja localizada em Éfeso, e ali Timóteo estava transmitindo, queridos irmãos, os ensinamentos que ele absorveu de sua mãe, e de sua avó, e de Paulo, certamente Paulo e Silas nas suas viagens. Eu quero dizer que 2 Timóteo, Paulo fez questão de abrir o seu coração e falar do seu amor por Timóteo. Timóteo, queridos irmãos,
Paulo ele tinha Timóteo numa estima muito grande, porque certamente Timóteo era um homem comprometido com Deus. Mas a quem nós atribuímos esse comprometimento? A quem nós atribuímos essa dedicação? Atribuímos a uma mãe dedicada ao seu filho, a uma mulher que certamente renunciou muitas coisas para levar o seu filho a conhecer a Deus. Mas Paulo também, ele expressa sua admiração pela mãe e pela avó de Timóteo. Ele não deixa de reconhecer o papel daquelas mulheres na vida daquele jovem. Ele diz em 2 Timóteo 1:4 e 5, ele diz: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Então, o que eu subentendo com esse texto? Quando a palavra de Deus, quando o Espírito de Deus habita na mulher, automaticamente ela transfere para os filhos, ela é um canal de bênção na vida dos filhos. Eu quero dizer que Lóide, e Eunice, aqueles irmãos, elas transmitiram para Timóteo o ensinamento da palavra de Deus, e esse é o papel de uma mãe. Não devemos, queridos irmãos, nós mães, não deveis negligenciar de ensinar o teu filho no caminho que deve andar. Como Eunice e Lóide influenciaram a Timóteo? De que forma foi que elas influenciaram? Eu quero dizer que, em primeiro lugar, elas ensinaram Timóteo a respeitar as Escrituras, a ele entender que a palavra de Deus é alimento para as nossas vidas, ele entender que a palavra de Deus era lâmpada para os pés deles. Eu quero dizer, querido irmão, mas Paulo lembra a Timóteo a permanecer firme nas coisas que havia aprendido. Observe que Paulo diz assim, ele diz: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Então, olha, não se esqueça do ensinamento da sua mãe, não se esqueça do que sua mãe te ensinou, não. Anda nesse aprendizado, sabendo que de quem aprendeste. Então, olha, foi sua mãe que te ensinou. A minha pergunta é: o que é que as mães têm ensinado hoje aos filhos? Qual é o ensinamento que as mães têm passado aos seus filhos, entendeu? No verso seguinte, Paulo diz a Timóteo sobre essas coisas, desde criança. Ele diz no versículo capítulo 3, versículo 15, e desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Então, como é que ele aprendeu na sua infância? Através da sua mãe e sua avó. Observe que elas liam a palavra, elas ensinavam a palavra aos seus filhos pequenos, ela não negligenciava isso. É óbvio que Paulo está se referindo ao tempo de criança de Timóteo, que ele aprendeu na sua infância, os cuidados de sua mãe Eunice e sua avó Lóide em ler a palavra. É preciso, mãe, ler a palavra com seu filho, não é para esperar o filho crescer. Eu quero dizer que elas se empenharam de todas as formas para ajudar Timóteo a conhecer as sagradas Escrituras, porque o objetivo da avó e da mãe era que ele fosse um homem de Deus. Então, se você quer, mãe, que o seu filho seja um homem de Deus, ensine a palavra de Deus a ele, não espere crescer. Essas duas mulheres conheciam a palavra de Deus, meus irmãos, eram conhecedoras e por isso podiam ensiná-las ao jovem Timóteo. Então, às vezes a mulher conhece a palavra, mas não tem ensinado aos filhos. É preciso ensinar desde criança. Em segundo lugar, elas ensinaram Timóteo acerca da fé em Jesus. Ela levou a ele a entender que precisava crer no Senhor. É preciso ter fé no Senhor. Então Paulo reconhecia que elas tinham uma fé sincera, não era uma fé fingida, sem falsidade, sem pretensão, sem fingimento, porque o objetivo delas era fazer com que o seu filho conhecesse ao Senhor, tivesse intimidade com ele. Mas a fé de outros não vale para nós, eles precisavam ter a fé deles. Então nós ensinamos para que os nossos filhos tenham a sua própria fé, porque a nossa fé não vai levar nossos filhos para o céu. Então é preciso ensiná-los. Ter um bom modelo da própria mãe é algo maravilhoso para poder se espelhar. A mãe precisa ser um modelo.
precisa ser um exemplo na vida dos filhos. Então, que tipo de mãe eu tenho que pensar, que tipo de mãe eu tenho sido, que tipo de pai, será que eu tenho sido exemplo? Será que meu filho tem visto Deus na minha vida? Então a história de Ló e Eunice serve para mostrar a importância das mães, ensinar aos seus filhos como amar a Deus é importante. Então elas tinham como a coisa mais importante, era Deus na vida deles. Então ela certamente, queridos irmãos, talvez tenha até negligenciado em outras coisas, talvez tenha falhado em outras coisas, mas nisso elas procuraram ser exemplo, de ser um exemplo de serva. Então, em terceiro lugar, elas ensinaram Timóteo a servir o próximo. Foi algo importante. Eu quero dizer que certamente foi essa qualidade que mais chamou a atenção de Paulo em Timóteo, que Timóteo era um homem que estava sempre pronto a servir. Ele era um adolescente que queria servir a Deus, queria viver para a glória de Deus, dedicado à palavra. Certamente as três maiores qualidades que Eunice e Lloyd transmitiram para Timóteo ele foi ensinado a ser um crente forte, é preciso se fortalecer, ensinou a ele a buscar o Senhor, ensinou a ele que Deus era a coisa mais importante na vida dele. Ele era mais um verdadeiro discípulo. A segunda coisa que ela ensinaram a ele: você precisa servir a Deus, precisa ser um discípulo dele, precisa ser obediente a ele, a sua palavra. Discípulo, que ele diz, é aquele que dia a dia nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Então ela ensinou Timóteo a isso, a negar a vontade dele, para que a vontade de Deus fosse estabelecida. Ele tinha também boa reputação das pessoas que o conheciam. Então quem conhecia Timóteo, certamente ele em bom nível, dizia: que menino excelente, que menino dedicado, que menino comportado, que menino entregue ao Senhor. Então ele estava disponível para ajudar, ele estava sempre disponível para servir. Então quando Paulo quis levá-lo, mesmo sabendo que ele era apenas um adolescente, porque ele na sua adolescência já estava acompanhando Paulo, Timóteo estava pronto. Por que Timóteo estava pronto na adolescência? Um jovem como uma criança, sabe por quê? Porque a mãe se preocupou em ensinar, a mãe se preocupou em mostrar a ele a verdade da palavra de Deus. Eu quero te dizer que só alguém que sabe que é amado em casa dispõe a correr o risco fora. E Timóteo, queridos irmãos, ele sabia que ele era amado. Eu quero dizer que Susan Wesley, uma grande mulher de Deus, ela deu à luz a 17 filhos, teve 17 filhos, serva de Deus, inclusive John Wesley, Carlos Wesley, que foi um dos maiores teólogos da sua época. Eu quero que todos os dias ela tirava 1 hora para orar por seus filhos. Será se temos feito isso? Será que temos separado tempo para orar por nossos filhos? Eu quero dizer também que toda semana ela tirava 1 hora para estar com seus filhos, para conversar sobre Deus, para falar sobre a palavra de Deus, para falar para eles sobre a importância que Deus tinha na vida deles. Então, que belo exemplo de mãe era essa mulher, Susan Wesley, uma mulher que dedicava a sua vida para que os seus filhos conhecessem ao Senhor. Mas olha, quando eles cresceram, quem foi? Um dos maiores teólogos da sua época. Então, mãe, um conselho que eu quero dar a você que é mãe: nunca é cedo demais para começar a ensinar as verdades bíblicas ao seu filho. Renata, comece a ensinar as verdades bíblicas no agora. Lisiane, não perca de vista ensinar as verdades bíblicas a Caleb. Mãe, você que está me ouvindo, ensine as verdades bíblicas ao seu filho pequeno. Cante louvores com ele, leia a palavra de Deus com ele. Enquanto ele não sabe ler, leia você a palavra para ele, para que ele se transforme em grandes homens de Deus. A responsabilidade é sua. Então, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês não estão sozinhas. Eu quero dizer que a igreja está aqui para ajudar nessa tarefa. Temos a escola bíblica dominical, a partir do meio do ano, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu desejo que nós já estejamos com a classe de crianças implantada aqui, para que as crianças possam aprender da palavra aqui na igreja também.
que eu sei que é complicado eles participarem desse formato de igreja, porque eles ainda não têm maturidade para entender, mas Deus está providenciando tudo. Mas mãe, não perca de vista, ensina o teu filho. A Bíblia não diz para ensinar quando estiver grande, não, ensina ele pequeno, enquanto ele é criança, ore com ele, leia a palavra de Deus para ele, para que ele possa conhecer ao Senhor. Então, queridos irmãos, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, Ele quer transformar o seu filho em um grande homem de Deus, para que ele possa, homens e mulheres de Deus, filhos e filhas de Deus. Então, mãe, se você quer instalar a fé em seus filhos, primeiro cuide da sua fé. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Eu preciso ter uma fé forte para que eu possa implantar uma fé forte nos meus filhos, porque primeiro eu preciso cuidar da minha fé. Não adianta eu querer incutir na vida dos meus filhos fé se eu não tenho vida de fé. Eu quero dizer que seja exemplo, não negligencie as atividades da igreja, frequente os cultos, frequente a escola bíblica dominical, para que ele possa querer crescer também participando das atividades eclesiásticas. Não negligencie a obra de Deus. Eu quero te dizer, queridos irmãos, que é preciso ser um exemplo. Então, se eu quero que os meus filhos vivam a palavra, primeiro eu preciso viver. Primeiro eu preciso ser bênção, se eu quero que meus filhos sejam bênção. Então, mãe, seus filhos estão sendo treinados para serem discípulos verdadeiros de Jesus. É isso, você está ensinando isso, como Eunice Lloyd ensinaram a Timóteo, como a mãe de João Wesley ensinou a ele. Preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Jesus, para que ele possa aprender a negar a vontade dele. Então eu tenho boa reputação. Quem olha para mim vê o quê? Que tipo de pessoa as pessoas têm visto na minha vida, e que tipo de pessoa o meu filho e minha filha vê na minha vida. Então, para ser íntegros, honestos e confiáveis, eu preciso ser íntegro e honesto e confiável também, e dedicado à palavra. Então, quer ter filho uma bênção, seja uma bênção você também, para estar disponível para servir outros, e sem interesses. É isso que nós precisamos demonstrar. E quinto, mãe, ensine seus filhos a orar assim que aprenderem a falar. É preciso, queridos irmãos, desde que começar a falar, a criança já tem que ir orando também. Dizer: olha, hoje quem vai orar é você, hoje a palavra é com você, eu quero ouvir você falar com Deus, mas para que ele possa aprender, eu preciso fazer. Eu não posso dizer: meu filho, eu quero ver você orando, viu? Ele vai dizer: meu pai, eu nunca vi o senhor orando, como é que o senhor quer que eu ore? Eu não sei nem como orar. Mas quando a gente dá exemplo, quando a gente é exemplo dos nossos filhos crescem aprendendo. Então, queridos irmãos, leia a Bíblia para seus filhos enquanto não sabe ler. É preciso ler a palavra. Eu quero dizer que nessa manhã, eu queria convidar todas as mães que estão aqui para ficarem de pé. Nessa hora eu vou estar orando por cada mãe, para que você, mãe, seja um exemplo na vida dos seus filhos, continue sendo, para que Deus continue te usando, Deus continue falando através de você, você continue sendo uma bênção na vida do seu filho. Vamos orar nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, está aqui, Deus, as mães desta igreja, Pai, e alguns que não puderam vir nesta manhã, Deus. Toma cada mãe dessa igreja nas suas mãos, Pai. Que cada uma delas seja um exemplo, Deus, de fé, exemplo de dedicação, exemplo de entrega para os seus filhos, Pai. Que essas mães, Senhor Deus, possam ser dedicadas ao ministério ao qual o Senhor colocou na vida dela, Deus, que é o ministério de ser mãe, Pai. Que ser mãe, Senhor Deus, é um ministério que eu sei que o Senhor entregou às mulheres, Pai. Que essas mulheres possam assumir o seu ministério da forma como o Senhor deseja, Deus, com base na palavra, Deus, ensinando os filhos e os netos, Deus, a andar nos teus santos e retos caminhos, Deus, e eu tenho certeza, Pai, que assim sendo, Deus, quando essas crianças crescem, Pai, não se afastam do seu caminho, a sua palavra continua no coração deles, Pai. Abençoa cada mãe, Deus, e aquelas que estão com seus filhos fora dos seus caminhos, Deus, que elas possam, Deus, a cada dia mais, Senhor Deus, dobrar o seu joelho, Deus, colocando os seus filhos nas tuas mãos, Pai, para que em breve eles possam retornarem para o teu aprisco, Pai. Visita, Deus, cada mãe desta igreja que não puder estar aqui nesta manhã, Deus, e que o Senhor abençoe cada mãe com toda a sorte de bênção, Pai, bênçãos espirituais, Pai, para que elas possam ser abençoadoras,
para que o teu nome seja glorificado e exaltado através da vida delas, Pai. E que os filhos delas, Deus, possam ver a tua glória através da vida delas, Pai. Nós choramos, Deus, porque o Senhor é o Deus que pode realizar. Nos abençoa, Deus. Nos dá um resto de dia na tua presença. Nos conduz em paz aos nossos lares. Abençoa, Deus, a nossa refeição no dia de hoje, Deus. Abençoa a nossa pãozeira, Pai, a nossa amassadeira, a nossa farinheira, o açucareiro, Pai, a nossa leiteira, Deus. Não deixe que falte o alimento no nosso lar, Pai. Obrigado, Deus. Te agradecemos, Deus, porque nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Coração silenciado, nós estamos despedidos e à noite estaremos aqui novamente para louvar e engrandecer o nosso grande Deus.